Falando da base aérea de Parnamirim, é um site especializado em cobertura militar, né? Publicou na sexta-feira um site sério, né? Confiável, que diplomatas ligados ao presidente Donald Trump têm pressionado o Brasil por acesso irrestrito a duas importantes infraestruturas militares aqui no Rio Grande do Norte. A Abante, que é a base aérea de Natal, e o aeroporto de Fernando Noronha, que não é do Rio Grande do Norte, mas está próximo aqui ao nosso estado. Segundo a reportagem do portal, que me fugiu o nome, eu digo já, a justificativa que os diplomatas estariam negociando com o Brasil seria um direito histórico de retorno operacional com os investimentos que os Estados Unidos fizeram, né, pela Segunda Guerra em Natal, na base aérea de fato. Foi os Estados Unidos que fez esse investimento todo, né, durante a Segunda Guerra, e a proposta visa o uso estratégico dessas bases para ampliar o controle e a vigilância no Atlântico Sul. Já em Fernando Noronha, devido à localização equatorial da ilha, é vista como ponto ideal para a vigilância oceânica, enquanto a base aérea de Natal faria a vigilância espacial, né? Isso aí, segundo o portal, o governo brasileiro, no entanto, vê com cautela essa pressão, porque permitir esse acesso implicaria em comprometer a soberania brasileira. É um assunto delicadíssimo, Luiz, por causa da geopolítica hoje. O Brasil, no governo Lula, inclusive, tem mais aproximação hoje com a diplomacia chinesa do que com a diplomacia americana. Mas nós precisamos lembrar que vários países hoje do mundo têm esse tipo de parceria com os Estados Unidos da América. Inclusive alguns com bases militares americanas dentro do território deles. E isso não implicou em soberania nenhuma dos Estados Unidos sobre esse país. E muitas vezes investimento americano desse país. Um dos exemplos que nós temos aqui na América do Sul é a Colômbia, não é? É a Colômbia, mas na Europa tem vários países com base, mas é um assunto delicado e o governo brasileiro oficialmente não se pronunciou, não. A nossa querida Armanda está dizendo aqui que o site, BG, é o Defensa Net. Defensa Net, é isso mesmo. Defensa, é porque Defesa, eu estou lendo em inglês. Defesa Net. Veja bem, eu penso o seguinte: num governo como o atual, a probabilidade de se ceder esse espaço é praticamente zero. Porque a esquerda brasileira hoje, ela elegeu os Estados Unidos como grande inimigo. E é como se tudo que saísse dos Estados Unidos fosse ruim, quando na verdade existem grandes potências que têm coisas ruins também. Os Estados Unidos tem coisa boa e tem coisa ruim, é um grande parceiro americano. Então, basta ver os movimentos do presidente da República nos últimos 6 dias, mas isso é um outro assunto. BG e Renato, a moeda que gira no mercado hoje é a informação. Faz muito sentido se você parar para pensar nas ocupações e na geopolítica mundial hoje, quando você tem de dois lados, de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China. Cada um querendo, obviamente, ter hegemonia em relação ao mundo. A Guerra Fria já não é mais a mesma há muitos anos, mas a guerra hoje está em vigência, sim, através da ocupação, da compra de dívidas milionárias. O próprio governo brasileiro anuncia através do seu ministro da Casa Civil, Rui Falcão, que novas concessões e cessões podem ser feitas, por exemplo, ao governo chinês. Tudo isso está em curso, gente, com um único objetivo: trazer um país como o Brasil, continental, um dos maiores e melhores do mundo, para o seu lado. Então isso faz muito sentido com o que Trump quer. Agora, na atual gestão, penso que seja improvável a cessão desse território para uma base do governo americano. Eu acho que em qualquer gestão, Luiz e BG, a gente tem que tentar, sempre se você ter como parceiro, ok, países que você consiga fechar parcerias que sejam benéficas para o Brasil, ok, beleza. Agora, você ter aí uma área que a pessoa, o governante ou outro país queira para ter acesso irrestrito para manobras futuramente militares, aí em qualquer governo a gente tem que saber até que ponto isso é bom ou não. Eu acho que tem que ser uma parceria, mas nada que eles comandem. Aí de maneira nenhuma, independente de qualquer governo. O governo Trump, ele está pressionando, fica aquela velha guerra com a China e ele já está querendo tomar o controle, vamos dizer assim, de alguns pontos. Com o canal do Panamá, ele no começo do ano pressionou, e hoje os navios de guerra americanos, eles não pagam para atravessar o canal do Panamá, alegando que eles tiveram direito durante 100 anos. Essa concessão que foi feita pelo Panamá aos Estados Unidos já se acabou há muitos anos, e agora querem que, botou pressão em abril, se eu não me engano, no começo de abril, né, que foi mês passado,
o Panamá cedeu. Então a gente tem que ver com muita cautela quais são os benefícios, quais são os prejuízos para o Brasil. Trump quer colocar pontos estratégicos onde ele possa ter acesso irrestrito para seus navios, proteção militar, proteção aérea, ok. Mas quem é esse inimigo? De que lado o Brasil está ou não? A gente não está falando de guerra. Então é uma estratégia de Trump para, vamos dizer assim, ele já está começando, a gente sabe que tem a ver com a China crescendo para se tornar uma potência, que já é uma grande potência. Sim. Então ele está querendo tentar diluir essa força chinesa, não tenho dúvida disso. Olha, meu amigo Léo Dantas, jornalista competente ali do SESC, está dizendo o seguinte: estrategicamente não faz sentido essa história da base. Os aviões modernos, bem diferentes em relação aos anos 1940. Um bombardeiro americano decola sem necessidade de pousar, pode voar 24 horas reabastecendo em voo. E Parnamirim era um hub logístico, hoje não existe essa necessidade mais. Eu acho que Léo não entendeu o que está em questão. Ele não quer em base para aterrissar e decolar, não. Eu acho que é base para monitorar através... Eles não querem base para aterrissar e decolar, não. Eles querem uma base militar estratégica. Localizada. Entendeu? Porque mesmo os aviões tendo autonomia e hoje não precisaria de nada daqui, de nada, é diferente eles terem um avião estacionado aqui 24 horas por dia. No caso lá aqui em Noronha, né? Você falou isso. Em Noronha ou aqui em Natal, porque Noronha seria monitoramento oceanar, do mar. Entendeu? Então não tem nada a ver com essa questão de capacidade de autonomia de avião, não. Tá?